Olá, doutora Catarina, muito prazer, muito obrigada por estar aqui conosco. Estamos aqui hoje para falar de um tema que muitos casais procuram saber num primeiro momento, ou até às vezes já em determinado estágio do processo mais avançado, que quais são os exames para se avaliar a fertilidade e a capacidade reprodutiva do lado masculino e do lado feminino e perceber para cada um desses exames o que é que pretendem avaliar, como é que ele é realizado, o que é que nos indica esse resultado. Se a doutora pudesse explicar um pouquinho mais sobre este tema, seria Sim, ótimo. muito bem, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui a conversar com a Joana. E é de facto um tema que para mim é muito familiar e compreendo que às vezes para algum casal possa não ser uma coisa tão simples e tão óbvia. Aquilo que procuramos quando um casal nos aborda numa perspectiva de avaliar o contexto de infertilidade, aquilo que nós começamos sempre, ou devemos sempre por começar por aquilo que é a história clínica. E parece que estamos sempre a descurar este exame, mas é talvez o primeiro exame e o exame número um. E neste exame, ou nesta história clínica, nós temos duas coisas. Por um lado, a anamnese, portanto, aquilo que são os antecedentes, e dentro dos antecedentes da parte da mulher e da parte do homem, naturalmente, mas dentro dos antecedentes da parte da mulher, aquilo que são os antecedentes pessoais, os antecedentes ginecológicos, obstétricos, até familiares, que nos podem pôr na pista de algum processo ou de algum antecedente que devemos estar atentos quando formos fazer a avaliação concreta da capacidade, depois da capacidade reprodutiva da mulher. Um, e continuando agora um bocadinho na parte feminina, depois dessa avaliação inicial da história clínica, da anamnese, é feito o exame objetivo, que isto é o que aprendemos no curso de medicina. O que é o exame objetivo? É vermos o colo do útero, a parte do útero, dos ovários e tudo mais. Hoje em dia, e é talvez este o primeiro exame que é feito de forma sistemática a todas as senhoras que estão num processo de gravidez, que é a ecografia ginecológica transvaginal. E esta ecografia ginecológica no fundo, hoje em dia, para nós, o exame objetivo, porque através da ecografia conseguimos tirar uma série de informação. Para que haja gravidez, e aqui um pequeno parênteses, para que haja gravidez é importante que tudo esteja a funcionar adequadamente, o útero, as trompas, os ovários, e que depois haja naturalmente o conjunto de espermatozoides que consiga alcançar o óvulo e fecundar a nível da trompa. Mas daquilo que diz respeito à parte feminina, é importante avaliarmos o útero, se há pólipos dentro da cavidade uterina, se há miomas, se é um útero que tem alguma anomalia morfológica, a posição que o útero tem. Depois, qual é a qualidade do endométrio, como é que o endométrio está a desenvolver de acordo com a fase do ciclo ovulatório da mulher, ou se por outro lado não está de acordo com aquilo que seria expectável para a evolução do ciclo da mulher. E depois há os ovários. Nos ovários, e é de facto também aqui um ponto importante, que tem a ver com a dimensão dos ovários e a contagem dos folículos antrais. A contagem dos folículos antrais é importante porque nos dá uma perspectiva daquilo que é a reserva ovárica da mulher, ou seja, conseguimos ter uma percepção de qual é o desgaste ovárico que a mulher tem. Sabemos que quando a mulher nasce com um conjunto de óvulos que estão destinados, que se vão gastando com o tempo até que se esgota quando a mulher chega à menopausa. Mas claro que este processo de desgaste ovárico acontece com mais frequência na altura depois dos 40 anos, mas às vezes este processo de desgaste acontece mais cedo e é um bocadinho esta avaliação que devemos fazer e contar os tais folículos antrais. Por último, na ecografia ainda conseguimos ter uma percepção, melhor dizendo, as trompas, que era aqui o elo que faltava para completar esta avaliação, as trompas não se veem na ecografia, a não ser que haja alguma alteração ou alguma anomalia que de facto surja nas trompas. E isso tem de facto um impacto relevante, porque se vemos nessa ecografia inicial, se vemos uma dilatação das trompas,
alguma coisa pode não estar tão bem do ponto de vista da permeabilidade das trompas, as trompas terem algum tipo de patologia que possa também estar a dificultar a gravidez. E este é talvez o primeiro exame e é um dos exames que nos dá uma informação muitíssimo relevante. Parece que às vezes é um exame muito rápido, mas nós rapidamente conseguimos ter uma noção muito, muito clara daquilo que se pode estar a passar. E depois, a seguir à ecografia, vem um conjunto de análises. E estas análises, não só numa perspectiva de preparar uma gravidez, para que a gravidez seja o mais saudável possível, mas também de perceber se há alguma alteração hormonal ou alguma alteração metabólica que possa também requerer alguma compensação ou alguma atuação da nossa parte. Adicionalmente a estas análises hormonais, há também a parte hormonal no que diz respeito àquilo que é a hormona antimileriana, que é uma hormona que agora se tem falado muito e que no fundo é uma hormona que é produzida pelos ovários e que vai completar um pouco a informação da reserva ovárica, vai completar a informação daquilo que foi a nossa avaliação inicial da contagem dos folículos antrais da ecografia. E esta informação complementar vai nos dar uma percepção, no fundo, do tal desgaste ovárico e da tal situação de potencial envelhecimento ovárico. E isto é uma coisa, de facto, relevante, que é, infelizmente, esta análise da hormona antimileriana, a contagem dos folículos antrais, é mesmo só de quantidade de óvulos. Não conseguimos ter nenhuma informação daquilo que pode ser a qualidade que esses óvulos têm. E por isso, e este é talvez o elo que nos fica a faltar quando fazemos a avaliação, porque, infelizmente, daquilo que nos é possível avaliar, só conseguimos ter, no fundo, é quase como uma ponta do iceberg, não conseguimos conhecer tudo daquilo que é a capacidade reprodutiva daquele casal ou daquela mulher. Depois, adicionalmente às análises, e aqui já vai depender um pouco daquilo que encontrarmos, daquilo que encontramos até aí, mas há depois outros exames complementares que podemos pedir, nomeadamente a histerosalpingografia, que é um exame que tem um nome aqui assim um bocadinho mais complicado, mas que, e que às vezes assusta um bocadinho as senhoras, mas que é um exame que vai então validar a permeabilidade das trompas, e ele genericamente consiste na colocação de um produto de contraste através do colo do útero, e depois esse produto de contraste vai progredindo pela cavidade uterina até às trompas e depois até à cavidade pélvica, se as trompas são permeáveis, e vão sendo tiradas radiografias seriadas para percebermos a progressão desse contraste. Hoje em dia, já muitas vezes se substitui a histerosalpingografia, que é um exame radiológico, por um exame de ecografia. E em vez de ser histerosalpingografia, chama-se histerosalpingossonografia, porque no fundo é exatamente a mesma coisa, só que é feito através de uma ecografia com sonda vaginal e que conseguimos então perceber a evolução desse produto de contraste ao longo do processo. É um exame que já nos dá uma percepção muito clara dessa permeabilidade das trompas e consegue nos dar uma ideia de que, muito bem, que as trompas estão patentes e que, portanto, podemos contar com o funcionamento delas. Aqui, um outro detalhe que eu acho que também é importante comentar, que tem a ver com uma coisa é elas deixarem passar o produto de contraste, outra coisa é elas serem funcionais. As trompas são, de facto, estruturas muito sensíveis e situações infecciosas podem condicionar a sua dinâmica. Elas, no fundo, têm que fazer os chamados movimentos peristálticos de captação do óvulo, de permitir a migração dos espermatozoides, e às vezes esta funcionalidade está comprometida, apesar de elas estarem permeáveis. E, portanto, apesar de termos a informação de que as trompas são permeáveis, nós só sabemos que elas são funcionantes quando acontece uma gravidez.
E, portanto, ok, é um exame que é mais uma chega, é a tal situação de que conhecemos alguma coisa, mas não conseguimos conhecer tudo daquilo que efetivamente se está a passar. E depois um outro exame que também pedimos com alguma frequência, sobretudo se na tal ecografia ficou uma ideia de que o útero, a cavidade uterina não estaria em perfeitas condições, é possível fazermos o exame que se chama a histeroscopia, que no fundo é o quê? Uma endoscopia ao útero. É um exame que fazemos, que é feito em ambulatório, significa que as senhoras vêm, fazem o exame do próprio dia e vão embora. Fazemos-lo com muita frequência com sedação, portanto a senhora está a dormir, e o exame é um exame relativamente simples e que consiste então em entrar na cavidade uterina com uma ótica, avaliamos e validamos a cavidade uterina, se há necessidade de fazer alguma biópsia, de retirar algum pólipo ou libertar alguma fibrose, também conseguimos fazer durante esse procedimento. E é um exame que nos dá uma percepção do interior da cavidade uterina, da morfologia da cavidade, das características do endométrio, permite remover algum pólipo, algum mioma que possa estar dentro da cavidade e, portanto, acaba por ser um exame que nos dá uma maior segurança do ponto de vista depois da implantação, da possível implantação embrionária. E digo eu que daquilo que é a avaliação inicial de um casal passa muito por estes exames iniciais, sendo que estes dois últimos só são feitos em situações em que faz sentido fazê-los. E explico, quer dizer, faz sentido fazer uma histeroscopia se identificarmos alguma coisa quando é a ecografia que nos de alguma forma nos perturbou ou que não ficou completamente calmo. Por outro lado, a histerosalpingografia só faz sentido fazer quando, de alguma forma, esperamos contar com o funcionamento das trompas. E reparem que, se houver uma situação em que já sabemos a priori que a qualidade seminal é uma qualidade menor e que o processo não passa por um processo em que as trompas precisam de estar a funcionar, se calhar é um exame que não precisamos de fazer. E, portanto, não é um exame que se peça a priori, é um exame que se faz na complementaridade no decurso deste processo de avaliação. Depois vem um bocadinho a parte do homem. E aqui na parte do homem... Como? Agora, Desculpa? já agora, doutora, aproveitava para Claro, sim, com certeza. breves questõezinhas. Em relação à ecografia que a doutora falou, nomeadamente para a contagem dos folículos antrais, há algum tempo mais indicado para fazer esta ecografia ou pode ser feita em qualquer momento no ciclo menstrual? Boa pergunta. De facto, eu também tinha pensado em distinguir aqui um bocadinho as coisas. A hormona antimileriana é uma hormona que é produzida pelas células da granulosa dos folículos que ainda nem sequer apareceram na ecografia. Portanto, essa hormona pode ser feita em qualquer fase do ciclo. Assim como a ecografia tem a validade e a contagem dos folículos antrais tem a validade também em qualquer fase do ciclo. E isto é muito curioso, porque em todos os ciclos menstruais há um conjunto de folículos que aparece que ajudam a que haja um que seja selecionado, que domine e que depois vá ovular. A quantidade desses folículos é a tal contagem que nós conseguimos fazer. Claro que se fazemos esta contagem numa fase mais adiantada do ciclo, em que estamos numa situação periovulatória, portanto perto da ovulação, é possível que possam já estar folículos a querer degenerar. Portanto, idealmente, para fazer a contagem dos folículos antrais, deve ser feita na primeira fase do ciclo, mas digo eu que na primeira fase do ciclo, portanto, até ao 8º dia do ciclo, mas digo eu que em qualquer fase do ciclo nós conseguimos ter uma percepção da quantidade desses folículos que estão no ovário. E isto, enfim, também é importante referir que contamos 5 folículos em cada um dos ovários. Não significa que no mês seguinte vamos encontrar os mesmos 5 folículos em cada um dos ovários. Ou seja, aquilo que vemos neste ciclo apareceram 5 folículos em cada um dos ovários. Temos uma percepção genérica de que é uma reserva ovárica já mais baixa, já razoável, enfim. Mas no ciclo seguinte já podemos ter 6 e 7 no outro ovário, ou podemos ter 3 e 4 no outro ciclo. E, portanto, há de facto uma flutuação ao longo do tempo. E por isso é que
Muitas vezes acabamos por esperar que haja um ciclo em que apareçam, aparentemente, haja mais folículos para iniciar um tratamento, por exemplo. Uhum. Doutora, e já agora, porque esta é uma pergunta que muitas vezes colocam, a hormona antimileriana e a contagem dos folículos antrais, como a doutora bem explicou, mede a quantidade, no fundo, de óvulos. E a qualidade é algo que não se consegue. Mas eu faço essa pergunta: existe algum exame, em que seja possível avaliar esse parâmetro? Este parâmetro só é possível avaliar uma vez recolhidos os óvulos e que num contexto de fecundação in vitro estes óvulos vão ser submetidos à fecundação in vitro. E só nessa altura é que os óvulos são passíveis de ser avaliados do ponto de vista qualitativo. E é uma avaliação muito de observação ao microscópio. Qual é a estrutura celular que aquele óvulo tem? O óvulo é uma célula, não é? E no fundo quando os colegas estão a fazer, quando no laboratório estão a fazer a fertilização in vitro, eles observam ao microscópio e validam essa estrutura, no fundo, aquilo que é o núcleo, aquilo que é o citoplasma, que estrutura é que tem, enfim, depois há regras para classificar os óvulos. Mas só nessa altura é que é possível avaliar. Até então não há nenhuma análise, não há nenhum exame que possa permitir fazer essa validação. Muito bem. Então passemos ao lado masculino, doutora. O lado masculino, já tu tem aqui assim, é um bocadinho mais simples. Uh, passa também mais uma vez pela questão da história clínica, e aqui a história clínica tem a sua relevância, nomeadamente em relação àquilo que são antecedentes pessoais e familiares, em relação aos antecedentes pessoais, uma história de uma papeira, a história de algum tratamento que possa ter sido feito anteriormente que possa afetar a produção seminal, por um lado. Por outro lado, a questão dos hábitos. O consumo do tabaco, o consumo de drogas, são substâncias que tendem a ter uma repercussão na produção seminal que é muito relevante. Depois os próprios hábitos, os hábitos alimentares, e aqui não falei tanto da parte da mulher, mas os próprios hábitos alimentares também acabam por ter, naquilo que diz respeito à parte masculina, acabam também por ter uma repercussão muito relevante. Às vezes o consumo dos produtos do ginásio e que acham que estão a ter que lhes faz falta muita proteína, são produtos que podem também condicionar a produção seminal. Portanto, é importante fazermos uma história clínica detalhada para perceber se há alguma afecção a esse nível. A toma de medicamentos, há medicamentos nomeadamente relacionados com a tensão arterial ou os colesterol, que podem também influenciar a qualidade seminal. E, portanto, a história clínica é sempre a base de qualquer processo diagnóstico. Depois o exame Gold Standard passa muito pelo espermograma. E aqui no espermograma o que vamos avaliar? Vamos avaliar, por um lado, o volume da amostra. Sabemos que o volume das amostras colhidas para um espermograma, portanto, através da masturbação, são sempre amostras que em menor quantidade numa relação espontânea. Depois a quantidade de espermatozoides por mililitro deve ser superior a 15 milhões por mililitro e, portanto, devemos ter essa contagem. Um outro parâmetro tem a ver com a percentagem de espermatozoides móveis progressivos. Esses espermatozoides móveis progressivos são os tais que são aqueles que conseguem alcançar e fecundar o óvulo a nível da trompa, portanto, no fundo, são esses que para nós são os mais relevantes. Os móveis que no mesmo sítio, ou ter muitos espermatozoides e eles não se mexerem, pouco vale, não é? Portanto, ter este parâmetro da mobilidade progressiva é muito relevante. E depois há um último parâmetro que tem a ver com a morfologia, e aqui a morfologia é um bocadinho mais... não é tão consensual, porque, de facto, a morfologia tem alguma relevância, mas posso dizer que uma amostra é considerada normal, de acordo com as normas da OMS, é considerada normal quando 4 em 100 espermatozoides são vistos como perfeitamente normais. E, portanto, estamos a dizer que 96 em 100 espermatozoides são anormais. Anomalias da cabeça, da porção intermédia, da cauda, pronto. E este percentual parece que é muito assustador, mas isto é o normal, pronto. E porquê é que acontece esta alteração da morfologia? Esta alteração da morfologia está muito relacionada com a migração, portanto, o trajeto que o espermatozoide teve que fazer
desde o testículo até às vesículas seminais e depois até ao ejaculado. E, portanto, há todo um caminho que o espermatozoide percorreu e que, de alguma forma, o foi deteriorando. Mas não significa, sendo ele o espermatozoide móvel progressivo, não significa que não seja capaz, e a morfologia não está diretamente relacionada com alguma alteração cromossómica do espermatozoide, que é sempre um bocadinho a dúvida. Morfologia e alteração cromossómica. Não, são coisas distintas, são coisas diferentes. Portanto, a avaliação deste espermograma global acaba por ser qual é o total de espermatozoides móveis progressivos da amostra. Isto é que é, de facto, o valor final e o valor que nos dita, ok, é uma amostra com a qual nós podemos contar para uma gravidez espontânea e, portanto, pode ser só uma questão de tempo, ou, pelo contrário, se calhar tem uma contagem mais baixa e pode fazer sentido pensar noutro tipo de abordagem e noutro tipo de processos. No decorrer de um processo, no decorrer da avaliação do espermograma, pode haver aqui algum indício de uma situação inflamatória, e por isso às vezes também é feita uma espermocultura, que faz parte também desta avaliação inicial do homem, se for o caso, e que no fundo situações de infecção podem condicionar a fertilidade também. Portanto, a identificação dessas situações pode simplesmente fazer um tratamento antibiótico e as coisas ficam resolvidas e ultrapassadas. E, portanto, é um exame que também não devemos esquecer que existe. Quando se detecta alguma coisa que não está bem, isto mais uma vez tem a ver com há exames básicos iniciais e depois há aqueles exames que, por inerência, faz sentido fazer. E aqui, na parte masculina, 2. Que não tem... Um deles é a ecografia testicular e escrotal, que no fundo vai validar e apreciar se existe alguma alteração morfológica, estrutural do testículo ou do escroto que possa estar a dificultar a produção seminal. E aqui quer dizer, no fundo, quando vemos uma alteração no espermograma, obrigatoriamente é um exame que deve ser feito. E deve ser feito não só para a saúde do próprio homem, mas também para correção de alguma coisa que não esteja bem, mas também, eventualmente, de procurar outras soluções. Se há, por exemplo, uma situação de um varicocele muito intenso, pode fazer sentido corrigi-lo antes de pensar em qualquer técnica de reprodução assistida. Portanto, é um exame que, apesar de tudo, pedimos com frequência. Depois, perante o resultado alterado, pode fazer sentido também fazer uma avaliação hormonal masculina mais detalhada. Perceber se há algum déficit de estímulo ao testículo ou uma produção testicular deficitária que nos possa também ajudar a perceber o que é que pode estar a correr menos bem. E às vezes há situações que passam simplesmente, que infelizmente não são assim tão frequentes, mas que passam simplesmente por fazer alguma terapêutica hormonal suficiente para estimular o testículo, para estimular a produção de espermatozoides e para que a gravidez aconteça de forma espontânea. Portanto, há de facto aqui muitas... às vezes pequenos detalhes que nos ajudam depois também a perceber o que se passa. E por último há um teste que fazemos assim numa linha mais distante, que é o teste de fragmentação do DNA. E no fundo é um exame que avalia o quê? Avalia, por um lado, no fundo, se o DNA dos espermatozoides é um DNA quebrado ou não. Ou seja, os espermatozoides são estruturas muito simples, que não conseguem ter mecanismos de reparação do seu DNA. E quando são sujeitos a stress oxidativo, portanto, quando estão sujeitos a situações de desagressão, eles não se conseguem defender e quebram. E pode haver circunstâncias em que haja um maior risco de haver esse stress oxidativo e, portanto, haver um maior risco de uma fragmentação do DNA, que no fundo acabam por ser espermatozoides menos capazes de conseguir fecundar ou menos capazes de gerar uma gravidez quer espontânea, quer através das técnicas de reprodução assistida. Portanto, o conhecimento desta maior percentagem de fragmentação do DNA, porque alguma percentagem sempre existe, mas é importante que seja uma percentagem baixa. Havendo uma percentagem mais alta, pode fazer sentido, eventualmente, a toma de alguns produtos antioxidantes por um lado,
embora não haja grande evidência de que haja um benefício em relação a isso, mas sobretudo depois utilizar técnicas que nos permitem fazer a seleção de espermatozoides mais viáveis e descartar estes com maior fragmentação do DNA. E depois há também um outro tipo de exame que é feito, mas enfim, num contexto um bocadinho diferente, que é o fiche dos espermatozoides, que no fundo é uma técnica que vai avaliar a percentagem de espermatozoides que podem ser cromossomicamente inviáveis, ou seja, numa pool de espermatozoides é bom, quer dizer, no fundo existem sempre alguns espermatozoides que não são cromossomicamente normais, mas queremos saber se há uma maior frequência desse tipo de espermatozoides e na sequência disso acabamos por fazer o pedido deste exame. Não é um exame que peçamos com tanta frequência, mas se há, lá está, uma morfologia que nos indique, uma morfologia de determinadas características que nos indique que possa haver esse risco, então sim, faz sentido fazer esse exame. Mas lá está, é um exame que acaba por não ser muito frequente. Muito bem, doutora. Tenho só uma questão em relação a este tema do lado masculino, que tem a ver com a sua opinião em relação ao homem procurar um especialista de andrologia ou de urologia numa primeira fase, ou só quando há alteração de alguma das condições que é vista em consulta de fertilidade. Qual é a recomendação? Olha, a recomendação, quer dizer, eu acho que há escolas e escolas, eu acho que um andrologista é talvez a pessoa que mais estará apta a fazer a avaliação da fertilidade masculina. A questão aqui é que portanto, o andrologista é uma pessoa, é um médico com a especialidade de urologia que se especializou nesta parte da andrologia. Infelizmente, em Portugal não temos assim tantos andrologistas disponíveis para este tipo de avaliação. E por isso a sugestão passa um bocadinho por, num primeiro momento, fazer a avaliação inicial, é feita essa parte, essa avaliação posterior, eventualmente num contexto de urologia, e depois, dependendo um bocadinho dos resultados, depois também há uma certa orientação, porque claro que quem vai fazer a ecografia testicular e escrotal, quem vai fazer algum procedimento adicional que haja necessidade de fazer, quer uma correção do varicocele, alguma extração de algum quisto ou alguma coisa, é sempre da parte da urologia que é feito, e não da parte da ginecologia, não é? Ou da parte da medicina da reprodução. E, portanto, não é, quer dizer, não acho que haja aqui nada muito, tem que ser assim porque é assim, não, acho que qualquer abordagem, qualquer caminho é válido. Infelizmente não temos assim tantos andrologistas disponíveis para fazer essa avaliação inicial e, portanto, acabam sempre um bocadinho por fazer a primeira avaliação na medicina da reprodução e depois derivam para a urologia, se é o caso. Muito bem, doutora, obrigadíssima pelos esclarecimentos aqui, muito úteis, Nada. também explícitos aqui de uma forma muito clara e acho que vai certamente ajudar aqui muitas pessoas a Ótimo, ótimo. poderem ter mais visão, mais Ótimo. perspectiva do que é necessário. Obrigada. Claro. Nada, muito gosto. Obrigada.